Prosseguindo na arqueologia do mundo bíblico 2, estamos na lição 3, prosseguindo naquela nossa cronologia, vamos falar agora do nascimento de Ismael, o primeiro filho de Abraão. Bom, eu coloquei aí que Ismael nasceu em 1966 a.C. Por quê? Abraão nasceu em 2052 a.C., tá ok? Naquela tabela que eu passei para vocês, essa foi o ano do nascimento de Abraão, ok? 2052 a.C. E Ismael nasceu quando Abraão já possuía, eu botei o texto aí agora, vou ler para vocês, que diz: era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abraão. Tá bom? Então, pegando 86 anos, nós então vemos que Ismael nasceu em 1966 a.C. Quando nasceu, Abraão contava com... Quando Isaac nasceu, Ismael nasceu, Abraão contava com 86 anos. Considerando que Abraão nasceu em 2052, conclui-se que Ismael nasceu em 1966 a.C. Bom, Ismael, vocês sabem que ele vai se destacar como sendo o pai dos árabes. Ele vai habitar no deserto da Arábia, que vai ser ocupado pelos árabes. O item 15, o nascimento de Isaac. Bom, Isaac já nasce quando Abraão conta com 100 anos. Ou seja, então ele nasceu em 1952 a.C. Abraão nasceu em 2052. Se Isaac nasce quando ele tem 100 anos de idade, Isaac nasceu em 1952 a.C. E é claro, como eu já disse para vocês em outros momentos, de Abraão, de Isaac, nós não temos achados arqueológicos. Nós temos achados arqueológicos assim de reis, né, desse período, mas não de Abraão e Isaac. O único achado arqueológico que nós tivemos até agora, que de alguma maneira liga a Abraão, ou a Isaac, ou a Jacó, foi aquele altar com características dos altares construídos pelos israelitas, né, pelo povo de Deus. E comentei, quando Isaac nasceu, Abraão contava com 100 anos. Logo, Isaac nasceu no ano 1952 a.C. Prosseguindo nessa cronologia, porque a arqueologia não tem pontos, mas eu estou dando para vocês a arqueologia, para vocês irem percebendo aonde que dos acontecimentos. Aí nós vamos conseguir ver quantos anos faltam, por exemplo, para o Êxodo, que o nosso ponto-chave nesse segundo livro, a conclusão, é exatamente o Êxodo. A ida de José para o Egito e o Êxodo. Tá, ok? A ida de José para o Egito vai ser marcante na história, que nós veremos aí as possibilidades do avanço do Egito nesse período que os israelitas tiveram no Egito. Tudo indica que o Egito foi abençoado por Deus antes deles decidirem escravizar os israelitas, né? Nós veremos isso mais à frente. Então, esses dois pontos, a descida de José e o Êxodo, serão pontos aí na história que nós podemos identificar detalhes interessantes. O item 16, o casamento de Isaac, né? Ou seja, a Bíblia vai nos dar mais uma referência de tempo. Isaac nasceu em 1952 e ele casa com 40 anos, casou com 40 anos, logo ele casou em 1912. Olha, está lá em Gênesis 25, 20. E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Aram, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Tá bom? Então, sempre lembrando, a Bíblia está nos dando essas datas porque nós conseguimos, então, fazer uma cronologia. E, principalmente, nós conseguimos perceber que de Adão
até Abraão, até o chamado de Abraão, passaram-se cerca de 2.000 anos. E de Abraão até Jesus também, até a morte de Jesus, cerca de 2.000 anos. Então, um total de 4.000 anos. Isso parece fazer plano até do plano histórico de Deus, porque quando nós lemos Êxodo capítulo 12, Deus disse que o Cordeiro Pascal ele tinha que ser separado por 4 dias. Lembrando que um dia para Deus é como 1.000 anos para nós. Então, simbolicamente, o Cordeiro Pascal estava sendo preparado por 4.000 anos. Isso é uma das coisas que eu uso quando eu participo de grupos, conversando com israelitas, dizendo, olha, pela cronologia, o Cordeiro Pascal ele já tem que ter vindo para salvar a humanidade, para salvar os judeus. O comentário diz, o casamento de Isaac é importante, pois representa a confirmação da aliança ou testamento de Deus com Abraão. Veja, o apóstolo Paulo, ele usa essa confirmação, ok? Para datar em relação o Êxodo, tá bom? Veja, Gálatas 3,17 diz, mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, quando que foi confirmado? Quando Isaac casa, ok? Então, tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. Então, o testamento ou a aliança, né? Lembrando que testamento é sinônimo de aliança, está falando da aliança de Deus com Abraão. Quando Deus prometeu a Abraão, olha, que faria dele uma grande nação, como que vai se confirmar? Se confirma com o nascimento de um filho e se confirma com o casamento desse filho, ou seja, gerando outros filhos. Então Isaac vai casar, já vai gerar 2 filhos e depois Jacó é escolhido, né, por Deus e vai gerar 12 filhos homens, ok? Então a nação está formada em termos, né, de personagens, só ainda não tem uma lei e uma terra, mas a nação já está formada. Então essa confirmação, o apóstolo Paulo diz que ela vem a lei vem 430 anos depois. Então olha que interessante, através dessa cronologia, nós estamos vendo que o casamento aconteceu próximo de 1912 a.C. Aí eu comento, olha, cerca de 430 anos após o casamento de Isaac, o povo de Israel recebeu a lei no Sinai. Se somarmos 430 a data do casamento de Isaac, chegamos ao ano de 1424. Né? Se somarmos, ou talvez melhor seria se subtrairmos, né? Tá bom? Chegamos ao ano de 1424. Mais à frente, veremos que a data provável do êxodo é 1446 a.C., né? E a lei veio 2 anos após a peregrinação no deserto, logo em 1444. Um intervalo, ou seja, uma diferença de 20 anos, né? Uma diferença aceitável. Eu sempre digo, nós estamos tratando, por exemplo, 1444 são 3.444 anos atrás. Então, você ter uma soma entre o casamento de Isaac, ok? E o momento do êxodo, o momento que a lei é entregue, né? Cerca de 430 anos depois.